Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nesta hora em que vamos mais uma vez proferir uma palavra de esperança para os nossos corações que andam, os nossos corações andam cansados, oprimidos pelos problemas da vida, mas com o auxílio de Deus, nosso Pai, não iremos desanimar, não iremos sucumbir. Precisamos entender o momento, é um momento de muita dificuldade, porém necessária essa dificuldade para o nosso aprimoramento moral, espiritual. Preparando para o nosso início, a prece, preparando para a prece, eu vou ler como mensagem, a própria mensagem que nós vamos refletir hoje. Ela está inserida no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, capítulo Crença. Foi baseado em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: crês que há um só Deus e fazes o bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos os raciocínios, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até que as traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus, para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Senhor Deus, mais uma vez aqui nos reunimos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, com o intuito de aprimorar
os nossos pensamentos em sentido superior de caminhada para os teus passos, caminhar para ti, Senhor, nosso Deus. Que nesses momentos os nossos corações asserenados, harmoniosos, tranquilos, equilibrados, possamos realmente penetrar em sã consciência na lição evangélica que o nosso benfeitor espiritual vai nos trazer nesta noite. Que possamos interpretar a lição com a dignidade simples do nosso coração, que brota do nosso anseio em levar para todos nós estas lições que tanto nos confortam, que tanto nos trazem esperanças de dias melhores. Temos, nesses momentos, refletido sempre no sentido de entendermos melhor este quadro que muitas vezes parece terrível para a humanidade, mas é um momento necessário para a separação do joio e do trigo. Precisamos, nesses instantes, ter muita coragem para enfrentar as dores que virão, as dores que estamos a passar. Precisamos ter dignidade espiritual no sofrimento, sabendo que o melhor remédio para os nossos corações é o trabalho e a perseverança no bem. Que Deus abençoe todos os lares que estão neste momento a nos ouvir. Que Deus abençoe a todas as famílias. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso planeta Terra. Que assim seja. Durante o decorrer da leitura, existe uma palavra, munificência. E eu pesquisei as características da munificência. A munificência pode significar generosidade, prodigalidade. Essa lição é uma lição que tocou muito no meu coração e deve ter tocado no coração de todos os irmãos. Essa lição, se não me falha a memória, é o capítulo 137. O título é Crença, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Logo no primeiro parágrafo, achei interessante que Emmanuel coloca que alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Realmente o Evangelho do Cristo mexe com o coração da gente. Deixa o coração da gente em polvorosa, vamos dizer assim. Porque cria-se uma luta interna do homem que eu sou por dentro, daquilo que eu extravaso para as outras pessoas, daquilo que eu faço,
muitas vezes realçando aquele homem velho. É uma luta constante, esta luta que nós temos conosco mesmo, que o pior inimigo nosso é o que está dentro de nós, é o homem velho que jaz ainda em alto bom som, vamos dizer assim. E a partir do momento do conhecimento do Evangelho, nós partimos para o trabalho no campo cristão. E nós temos que reconhecer, neste momento, que assumimos responsabilidades. E essas responsabilidades se tornam maiores a partir do momento em que o nosso conhecimento se enriquece nos valores cristãos. Aumenta mais a nossa responsabilidade. Então, é o primeiro ensinamento de Emmanuel nesta noite. O que andamos a fazer da nossa crença em Deus? Como diz Tiago, os demônios também o creem. Os demônios também creem em Deus e estremecem. E nós cremos que há um só Deus e vamos fazer o bem. Mas de que maneira estamos a fazer o bem? É um ponto de reflexão das nossas atitudes diante deste trabalho, diante da feitura, diante do trabalho no bem. Asseveramos, outro parágrafo, asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Nós reconhecemos a existência de Deus, que Deus existe. Deus, como na definição dos espíritos superiores, inteligência suprema, causa primeira, quer dizer, causa primeira, causa única, primeira de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Habitualmente enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Por isso que nós não devemos condenar os nossos irmãos com relação de que modo ele crê em Deus. Que cada um de nós temos um entendimento. Cada um de nós temos um amadurecimento, né? Um amadurecimento espiritual de acordo com as experiências, né? De acordo com as experiências que a gente teve no passado, de acordo com os esforços que a gente provocou para ultrapassar muitas vezes as barreiras das dificuldades para compreender, ter a compreensão de Deus. Então, cada um tem uma maturidade espiritual, uma maturidade intelectual. E cada um interpreta à sua maneira, né, o reverenciamento, de como se reverencia o nosso Pai. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência.
construímos santuários, construímos igrejas belíssimas, né, que existem espalhadas no mundo, que servem como local físico para visitação turística, muitas vezes, mas também para aquelas pessoas que entram dignamente, se adentram nesses santuários com o objetivo único de orar, de conversar com o Criador, de solicitar do Criador a resolução no auxílio da resolução dos seus problemas. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte, sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Uma vez eu tive uma experiência muito bela ao vislumbrar um céu bastante estrelado lá na praia de Atafona, onde eu veraneava quando era criança. Faltava muita luz. Então a gente, quando falta luz, ninguém fica dentro de casa, fica na varanda observando o céu. E estava um céu muito estrelado, um firmamento lindo. Chegava tantas estrelas, aquele rastro de estrelas esbranquiçando, com um esbranquiçamento ao fundo. Por isso que é chamado de Via Láctea, né? Láctea vem de leite, leitoso, esbranquiçado. Que coisa linda! A gente admirar a criação de Deus através dessas constelações brilhantes, no céu azul, né? Que estava à noite, não dava para perceber a reflexão da luz azul, mas dava para ver sem poluição, sem nada, isso há mais de 50 anos atrás, esse céu lindo, estrelado, criado por Deus, nosso Pai. Ou na simplicidade do chão, a gente coloca uma semente ao chão, rega com água, para que aqueles sais minerais dissolvidos no solo sejam absorvidos pelas raízes, para a plantinha se encaminhar para o sol, para a luz solar, e para fazer, a partir da sua germinação, o seu florescimento, a sua frutificação. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente, até que as traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Quando estamos nos estertores do nosso sofrimento, suplicamos a Deus que nos envie o socorro. Mas também existem aquelas preces de agradecimento pela graça recebida. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Damos... Desculpem, houve um probleminha aqui na mídia, mas vamos retornar ao raciocínio.
Mil desculpas. Então, receitamos confiança em Deus quando um irmão chega até nós com aquela necessidade espiritual de uma palavra que possa soerguê-lo. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a imanência de Deus. O apóstolo Paulo, ao pregar para os filósofos gregos no Areópago, em Atenas, explicou que Deus não está longe de cada um de nós. Olha só que preciosidade de Paulo. Está em Atos 17, 27 e 28. Capítulo 17, versículo 27 e 28. Deus não está longe de cada um de nós. Bebamos essa frase com muita intensidade, meus irmãos. Deus não está longe de cada um de nós. Isso é altamente confortador, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O homem, através das tecnologias, eles estão a pensar que criaram alguma coisa, mas na realidade, Deus, ele usa a nossa consciência, a nossa inteligência para agir neste mundo, na descoberta de medicamentos que minoram as dores. Ele também está presente no nível mais geral em todas as pessoas, visto que todos os seres humanos são refletores da imagem de Deus. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Na transcendência de Deus, seus atributos vão infinitamente além dos nossos. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Nunca seremos como Deus e jamais poderemos tratá-lo como nosso igual. Não devemos ter palavras que significam falta de respeito, como aquele lá de cima, Deus, aquele lá de cima. Nós não devemos fazer isso, meus irmãos. Lembro-me que o professor Clóvis falava que não devemos levantar o nome de Deus em vão, o nome do Cristo em vão, em nome da Virgem Maria em vão, não é? Então, a gente percebe que Deus tem que ser respeitado. Deus é a palavra que exprime toda a nossa, que deve exprimir toda a nossa existência.
A nossa existência tem que primar pela presença de Deus, amor, em nossas relações sociais. Ele não é nosso mordomo, isso é importante. Ele não é o nosso mordomo. Ele é o nosso Deus. Então pensemos nisso, meus irmãos. Sacodem-nos os raciocínios, para que venhamos despertar no reconhecimento. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele coloca que Deus, tal qual o concebemos, não é o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Deus é manifestado pelo universo, de que é a representação sensível, mas não se confunde com ele. Uma outra parágrafo muito interessante que Leon Denis reforça aquilo que nós estamos a comentar nesta noite. Não procure Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que a tua morada terrestre te oferece. Tudo revela e manifesta, no entanto, tua presença. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição. Tudo que vive e respira é mensagem de Deus. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história, pela ação das grandes almas que, semelhantes a vagas imensas, trazem as plagas terrestres, todas as potências da obra de sabedoria e de amor. São palavras de Leon Denis que eu recolhi do livro O Grande Enigma. E para nós encerrarmos, meus irmãos, para considerar que, acima de tudo, importa saber, lembrando sempre, achei muito interessante para as nossas meditações, Deus não está longe de cada um de nós. Deus não nos abandona, pois nele vivemos. Vamos sentir isso, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em sentido superior de caminhada para os teus passos. A espanhola, escritora, poetisa, Amália Domingo Soler, a poetisa das violetas, escreveu: deve-se adorar a Deus amando e praticando o bem. E para ele não há necessidade de templos nem de sacerdotes, sendo seu melhor altar o coração do ser vitorioso, do ser, desculpe, meus irmãos, sendo seu melhor altar o coração do ser virtuoso e seu melhor culto uma moralidade inatacável. Deus não exige que o homem professe uma religião determinada, mas que seja humilde e, sobretudo, que ame o seu próximo como a si mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santificar sempre o nome de Deus.
de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Maria Santíssima, de nossos santos, os santos da Igreja, os espíritos amados, os benfeitores espirituais, os apóstolos, os discípulos, todos aqueles que trouxeram para nós a luz divina. Chico Xavier, nosso presidente honorário da nossa querida Escola Jesus Cristo, este santo que nós tivemos a oportunidade de conhecer, este santo que nós tivemos a oportunidade de reconhecer nele a virtude cristã, que é a virtude da simplicidade e humildade de coração. Nos trouxe tantas aberturas de consciências através de livros maravilhosos, romances, mensagens que desamarram os nós da nossa incompreensão ainda, mas que, com certeza, através do nosso empenho em buscar sempre o melhor para nós, e nesse empenho temos a certeza de que Deus, nosso Pai, está ao nosso lado, fornecendo para todos nós aquela força que só Ele, aquela potência, só Ele, essa energia, Ele tem a nos ofertar, que essa energia potencial seja transformada em energia cinética, em energia de movimentação para o bem. Precisamos vibrar muito no bem neste momento, meus irmãos. É um apelo que eu faço para todos nós. Principalmente neste momento, precisamos colocar este empenho de extravasar essa potência de Deus que trazemos no nosso interior, essa potência divina, em uma energia que se torne cinética, que se transforme em energia cinética, que toda energia potencial pode ser transformada em energia, em outro tipo de energia. Essa energia potencial é a energia que está latente na nossa alma. Que desabrochemos essa energia na prática e no exercício do bem. Vamos fazer nossa oração final. Agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, a bênção desta oportunidade de estarmos neste momento fazendo essa breve reflexão que com certeza fará com que os nossos corações se alinhem melhor para o Cristo Jesus. Que nesses momentos de corações agradecidos, estamos encerrando mais uma vez esta reflexão e que possamos colocar em prática diária em nossas vidas. Esforcemo-nos para que isso aconteça. Temos a ajuda, o auxílio de Deus, que é nosso Pai. Assumimos responsabilidades. Deus abençoe a todos os lares, que os amigos e benfeitores espirituais possam também nos proteger com a permissão de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Nos valores cristãos.